Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, desde que se começou essa pandemia, eu vou direto no assunto, né? Quem é novo por aqui, eu acho que eu nunca mais falei isso, né? Quem é novo por aqui, por favor, se inscreve, deixa o sininho, deixa o like, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Mas a pessoa aqui não criou o canal do YouTube para ser um youtuber, né? Então, eu sou meio grosseira na câmera, eu sou grosseira mesmo, mas enfim. Desde que se começou essa pandemia, surgiram diversos canais, para não dizer centenas, né, na verdade, acho que milhares, né, se a gente for contar no contexto assim geral. Surgiram diversos canais, diversas pessoas que se dizem espiritualistas, surgiram diversas pessoas que deixaram as suas práticas de atividades convencionais e se tornaram terapeutas por moda. Isso é um problema. Uma boa parte se tornou porque recebeu um chamado da espiritualidade. Eu recebi esse chamado já há mais de 10 anos. E o problema com tudo isso, não falando aqui de nada nem de ninguém, o problema de tudo isso é que muitas pessoas, mesmo as pessoas que dedicaram tantos anos das suas vidas a trabalhar para a espiritualidade, a trabalhar para o outro, estão vivendo também um colapso, né, de tanta informação. A gente hoje recebe muita informação do mundo inteiro, todos os dias a gente recebe, enfim, por meio do YouTube e tantas outras plataformas, a gente recebe informações vindas do mundo inteiro, falando sobre invasão alienígena, falando sobre Terceira Guerra Mundial, falando sobre novos surtos, talvez, novos surtos de pandemia. Eu costumo dizer com as pessoas que eu de convívio que ninguém necessita de guru, ninguém necessita de estar acompanhando tudo isso, até porque se você não tiver uma base mental e espiritual muito forte, você pira literalmente. Talvez a mídia não fale, acredito que não, porque eu não acompanho mídia, tá? Por isso que eu estou falando isso. Não acredito em mídia. Eu acho que tudo é muito mascarado, tudo é muito... Eles criam, claro, eles têm até a questão de programação de tal programa. Tudo que é programação é para programar a tua mente. Então eles programam a tua mente para aquilo que você vai julgar o que é certo, o que é errado, o que é um padrão, o que não é um padrão. Então eles programam, tem todo como é que eu vou falar? Tem todo um apanhado para programar vocês, a mim também, se eu ficar aberta a isso, para pensar da forma que eles querem, vibrar da forma que eles querem. Existem diversos estudos que falam que quando você começa a assistir ou a ouvir alguma coisa, o prazo máximo é de 40 minutos. Quando você ultrapassa, chega naqueles 40 minutos, daí você ultrapassa, se aquele som ou aquele programa está falando de várias coisas negativas, vamos dizer assim, de morte, de guerra, de sofrimento, de modo geral, essa energia que esse programa ou que esse som emite, né, em nós, eles têm o poder de destruir, né, de destruir muito de nós, vamos dizer assim, de uma forma mais humana, destruir muitas células nossas. Por que consegue destruir nossas células? Porque consegue fazer com que passamos a vibrar numa frequência baixa. E no meio de tudo isso que está acontecendo, eu não ouso de forma alguma dizer que acredito que vai ter terceira guerra ou não. Eu não acredito, eu não consigo mais, eu particularmente, eu não consigo mais abrir, né, como eu assinei tantos canais, eu tenho diversos, acho que mais de 100 canais que eu assino, tudo sobre espiritualidade, e eu observo todos, não julgo, mas eu percebo que muitos estão recebendo muitos tipos de influência, não para fazer o mal, mas essas próprias pessoas já estão se sentindo perturbadas, porque elas recebem muita informação. E por elas receberem muita informação, elas querem passar muita informação para as pessoas também. Isso também acontece comigo. Só que eu fico me implodindo o tempo todo, recebendo e só tentando vibrar numa frequência alta.
E ultimamente não está fácil. Ultimamente eu estou apelando para as práticas mesmo, né, das terapias holísticas, pé no chão, florais, aromaterapia, cromoterapia, todas as ferramentas que eu costumo trabalhar com as pessoas, mudança, né, da alimentação, todas as ferramentas, a musicoterapia, as frequências, todas as ferramentas para me manter também em equilíbrio, porque estando uma vez humano não é fácil de estar mantendo esse equilíbrio o tempo todo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Resumindo, porque eu não gosto muito de conversa. O que eu estou falando, pessoal, é que vocês não precisam estar vendo a todo momento. Tem muitas pessoas que estão viciadas, né, em ver todos os momentos as notícias que estão acontecendo. Muitas notícias são fake news para vender, né? Você abre um celular hoje, você vê que tem muitas capas que não tem nada a ver com o conteúdo. Bota uma capa lá sensacionalista e o conteúdo não tem nada a ver com aquilo ali. Ou então eles trazem conteúdos que são mentirosos. Quando começou essa pandemia, eu fiz um vídeo e eu falei, infelizmente, eu falei que essa pandemia ela ia durar muito tempo e, né, que não seria uma pandemia de alguns meses, ela ia durar bastante tempo e que se a humanidade não mudasse com isso, muita coisa séria ia acontecer. Infelizmente eu falei isso, muitas pessoas falaram isso, claro que não foi só eu. E a gente está vendo a coisa acontecendo aí agora. Segundo os estudiosos da espiritualidade, falavam-se que a pandemia aconteceu justamente para que não houvesse uma terceira guerra mundial. E agora a gente vê, né, o mundo em uma ameaça de uma terceira guerra mundial. Então, diante de tudo isso, não existe uma pessoa encarnada que não seja afetada de forma direta ou indireta. Até porque tudo faz parte de uma mente coletiva, tudo faz parte de um campo energético, né, em todo o globo terrestre. E mesmo eu aqui no interior, lá dentro do roçado, como se diz em Matuto, de uma certa forma eu sofro consequências com isso, sim. Todos nós estamos sofrendo consequências. Então o que a gente escuta muito é, e o que é que eu posso fazer por isso? Eu vou ver essa notícia. Pessoal, as notícias que saem nas mídias, elas são manipuladas. Algumas coisas são contrárias ao que a mídia passa, porque a mídia precisa de uma programação negativa que é para manter o público sofrendo na frente da TV. Só um minuto. Para manter as pessoas sofrendo na frente da TV, e isso gera ibope. Então o que é que acontece? O que a gente precisa fazer não é ficar vendo isso o tempo todo. Se você ficar vendo isso o tempo todo e você já não tem sua base, se você já não tem o seu equilíbrio, você pira, você começa a ver que a coisa não tem mais sentido viver, você começa a gerar mais e mais aflição. Brasil, pasmem, né? Porque até eu como terapeuta há tantos anos, eu fico pensando assim, nossa, mas é muito forte esse título, né? Nós brasileiros somos o povo mais ansioso do mundo. Então, assim, isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Mas eu estou falando do povo brasileiro, né? Mais aqui, na nossa região. O que a gente precisa fazer, primeiro, sair dessa... Quando eu digo a gente precisa fazer, eu digo que a gente deveria fazer, porque aqui cada um escolhe o que vai fazer com a sua vida, com o seu tempo. O que a gente deveria fazer é se desconectar dessa mídia que tenta idiocratizar as pessoas o tempo todo vapor, criando padrões, né? E todo mundo indo lá com a manada, todo mundo. Eu desde criança, quando eu vi que todo mundo ia para uma coisa, até mesmo quando eu ia comprar alguma coisa. Eu chego numa loja, aí uma pessoa diz assim, nossa, isso aqui está vendendo tanto. Eu digo, poxa vida, eu queria tanto, mas já que está vendendo tanto, eu já não quero mais. Porque eu sempre tive esse conceito, quando muita gente quer aquela coisa ali, alguma coisa está errada. Eu sempre fui meio paranoica com isso. Se muita gente está em cima, se muita gente acha isso perfeito, se muita gente quer isso, para mim já não deu. Porque eu tenho que ser contrária sempre. Apesar de não ser aquariana, tá? Mas eu tenho que ser contrária sempre. Então o que a gente precisa fazer é elevar a nossa frequência vibracional. Elevar a nossa frequência vibracional por meio de orações, elevar a nossa frequência vibracional por meio de atitudes essa
primordialmente seria se afastar, né? Se afastar das mídias, elevar seus olhos ao céu, fazer bastante oração, fazer práticas não só de oração e de meditação, mas também praticar a caridade, acolher mais os outros, entender mais os outros, julgar menos, porque cada um está no seu processo de expansão, ou mesmo que não esteja em expansão, sem noção do que está fazendo, do que está dizendo. Então é momento de todos nós, de alguma forma, direta ou indireta, contribuir para que a gente consiga levar a energia da Terra, para que não haja uma terceira guerra mundial, porque não existe uma pessoa que não vai sofrer com isso, de forma direta ou indireta, todos vão sofrer com isso, todos iremos sofrer com isso, e depende de nós, não é dos políticos, não é dos exércitos, não é dos líderes religiosos, eles já fazem a parte deles. A gente precisa vibrar nessa frequência. A gente precisa deixar de estar tão alienados em coisas rotineiras tão pequenas. Parar para analisar que de repente o ato mais simples pode se tornar a coisa mais impossível. Como foi quando começou a pandemia? As pessoas proibidas de sair de dentro de casa, nunca aconteceu isso na história da humanidade. E saindo de casa, as pessoas precisando usar aquele que vocês chamam máscara, eu chamo de mocó. Parece um mocó que as pessoas colocam no rosto. Eu não discrimino quem usa, estou falando que eu acho parecido mocó, mas cada um usa o que quer, cada um usa o que se sente melhor. E eu volto a dizer que eu acredito sim que tudo é uma questão de uma frequência, tudo é questão de você buscar ou não, né, a expansão da sua consciência, tendo em vista que vocês conhecem pessoas jovens que logo cedo se entregam a condutas nocivas, né, que vêm a destruir sua própria alma, logo cedo desencarnam. Dentro desse contexto, eu também acredito que mais de 90% de todos os desencarnes são porque chegou o momento, né? Outra parte porque a pessoa forçou realmente a barra, os chamados suicídios, e também suicídio inconsciente, que a gente acaba se suicidando não só meter uma bala na cabeça, se jogar na frente do carro, é um suicídio. A gente se suicida também de forma inconsciente com os nossos atos rotineiros. Então, é muito necessário a gente ter essa visão de contribuir nesse momento com a elevação de consciência, ajudando os animais, ajudando uns aos outros, tendo a consciência de que cada gotinha se torna um oceano, então cada um pode fazer uma coisa. Não feche os olhos para isso, não se escondam por isso, não mergulhem em programações diabólicas e totalmente alienadas. Abrem os olhos, tomem muito cuidado com o que vocês escutam. A mídia está aí para programar de forma contrária. Estudem mais, julguem menos. Muita coisa dá para vir na Terra. As pessoas que me conhecem, que fazem trabalhos espirituais comigo, elas sabem que eu costumo dizer que se eu pudesse, eu me clausurava dentro de uma caverna, porque o que eu ando escutando, o que eu ando vendo, eu estou falando de questões espirituais, são coisas bem fortes, e eu sou covarde o suficiente para não falar. Eu não consigo. São coisas que eu olho, eu escuto e eu penso assim, eu não posso passar isso porque eu sei que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Esse é um dos meus demônios internos que eu tenho que lidar. Eu sou um pouco covarde no que se diz respeito a isso. Eu tenho muito, como é que eu vou falar? A palavra mais conhecida seria medo. Eu
eu tenho muito medo de passar para as pessoas aquilo que eu escuto. As coisas sérias que estão por vir, infelizmente, o que muitos irmãos, né, muitos colegas espiritualistas estão falando é muito sério sobre a questão dos desafios que a Terra vai enfrentar, sobre a questão das placas tectônicas, sobre as questões do avanço do mar em toda a área litorânea, sobre o avanço da possibilidade de uma possível guerra nuclear, sobre muito do que se falou a própria Baba Vanga, sobre esse ano de grandes desastres ambientais e inundações. Quando nós, espiritualistas, falamos alguma coisa, ou outros grupos de espiritualistas canalizam, claro que existem os que não estão falando nem fazendo nada realmente conectado com a luz. Existem também os falsos no meio de tudo isso. Mas volto a dizer, a vida inteira, a maioria dos espiritualistas, dos terapeutas holísticos, quânticos, multidimensionais, eram tratados como os loucos. E hoje em dia, desde que se começou essa pandemia, que qualquer pessoa, sem o mínimo de noção do que está fazendo, por meio de uma expectativa ilusória de moda, estão se tornando terapeutas. Do fundo da minha alma, eu gostaria que todos realmente estivessem conectados à sua espiritualidade e comprometidos a ajudar o próximo. Mas não é assim que funciona. Muitos estão por moda, têm condições financeiras, colocam grandes espaços, colocam uma super mídia, uma super rede social, mas na hora de curar, na hora do vamos ver, não tem condição de fazer isso. Muitos terapeutas, muitos espiritualistas, quando falo muitos, são mais de 80%. A vida inteira foram ridicularizados, demonizados, porque as pessoas que não têm um pouco de conhecimento sobre o que verdadeiramente é a espiritualidade, pessoas agarradas e obcecadas por suas religiões, olhavam para todos nós como se fôssemos loucos. E desde que se começou, de um tempo para trás, mas mais ainda, desde que se começou essa pandemia, que a gente está vendo a coisa se modificar, esse conceito se modificar. Nunca o ser humano teve tão louco a ponto de só pensar no material, só pensar no dinheiro, só pensar numa aparência física ilusória, uma mente completamente corrompida com essa ideia fixa de juventude eterna, as mulheres se tornando objetos de prazer, as mulheres se tornando bonecas sexuais, os homens cada vez mais idiotizados. Por um lado, essa loucura cresce assustadoramente, e por outro lado, se vê que muitas pessoas estão literalmente se enclausurando e voltando a ter uma vida como no princípio de tudo, uma vida pacata, longe de tudo isso. E esses, eu afirmo a dizer, esses sim estão no caminho certo, porque o que está para vir, só a misericórdia de Deus. O que está para vir é muito sério. E particularmente, eu afirmo que estando aqui encarnados, nós não temos condições reais
de uma certeza absoluta de que vai ou não acontecer uma terceira guerra, uma explosão planetária, o fim de tudo com bombas nucleares. Tivemos já diversas vezes a intervenção dos nossos irmãos estelares, dos nossos irmãos espirituais, como tivemos em 2012, que é o mais recente, essas explosões solares, tantas guerras acontecendo, guerras que nós aqui na Terra nem temos noção do que está acontecendo. E os nossos irmãos estão lá, cuidando para que aqui na Terra nós não sofremos as atribulações que realmente deveríamos ter passado. Fomos beneficiados com essa amorosidade dos nossos irmãos. Então não há o que se fazer a não ser se afastar de toda essa alienação e essa loucura e verdadeiramente de hoje em diante vivermos uma vida mais regrada, com menos excessos sobre todos os contextos. Termos uma vida cada vez mais natural, uma vida cada vez mais espiritual, para elevarmos a nossa consciência e nos conectarmos com o nosso verdadeiro eu superior que habita dentro de cada um de nós e expandir essa amorosidade, essa consciência, para que isso possa atingir as malhas que estão por cima do globo terrestre e mudar essa frequência dessa consciência coletiva. Somos um corpo orgânico, somos criação divinas, consciências, seres de luzes, espíritos, cada um chama de uma forma. Viemos aqui para a Terra, recebemos esse corpo carnal de nossa Mãe Gaia, Mãe Terra. Tudo que precisamos para curar esse corpo físico está aqui em Gaia. Gaia é um planeta feminino, onde sua composição maior é água, água que é emoção, e estamos aqui, encarnados, para superarmos nossas emoções. Esse é o desafio humano. Desde os primórdios, as forças contrárias à luz vêm trazendo perturbação, e isso é uma forma até mesmo de muitas vezes nos ajudar, porque através dessas tribulações e perturbações nos tornamos mais fortes, buscamos mais ao Criador, buscamos mais se interiorizar e evoluir. Outros cedem à não-luz e se corrompem facilmente. Por isso que chegamos aqui onde chegamos agora. E mais uma vez, muitos irão nos criticar, se algo mais sério acontecer, porque não avisamos, não temos a responsabilidade disso, e muitos também irão nos criticar se nada acontecer. Esquecem que existem intervenções dos nossos irmãos da luz, e estando aqui encarnados, nós não temos a liberdade de saber tudo o que
pessoas acham que tenhamos que saber. E cada um de nós, espiritualistas, estudiosos, líderes religiosos, quem está na linha de frente de tudo isso, até mesmo todos nós, passamos por aprovações diárias, tentações diárias, perturbações diárias, limitações diárias, porque somos nós os mais atacados para desistir de ajudar, julgados por nossos próprios colegas e infelizmente essa é a realidade. Mas a mensagem aqui é só uma, pessoal. Elevem sua frequência. Dediquem mais tempo às famílias de vocês, aos seus animais. Realizem mais orações. Elevem os pensamentos a coisas positivas. Saiam dessa malha louca de dinheiro, dinheiro, dinheiro acima de tudo. Aparência acima de tudo. Essa falsa liberdade que está destruindo famílias e trazendo corpos cada vez mais vazios, perambulando pelas ruas. Elevem a frequência de vocês.